فتحوا الدنيا بسيف الحكمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Rei dos Reis, e mandar saudações e bênção que sejam derramados a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aos seus companheiros, suas esposas, em suma todos aqueles que aceitaram o kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam até o dia da Qiyamah. Insha'Allah, por hoje falarei acerca das virtudes de jejuar no mês de Ramadã. Falarei sobre virtudes de jejuar no mês de Ramadã. A gente bem sabe, Allah subhanahu wa ta'ala, como consta no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ou vós crentes, ou vós que trouxeram a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, ou vós que depositaram a vossa confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum as-siyam, foi prescrito para vós, foi tornado obrigatório para vós, as-siyam, o jejum do mês de Ramadã, kama kutiba ala alladhina min qablikum, como foi prescrito para o povo que veio antes de vocês. Com que objetivo este mesmo Ramadã foi prescrito para nós? La'allakum tattaqun, para que vocês consigam alcançar o temor vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, para com que a gente consiga alcançar o temor vinda da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E existem enormes virtudes em jejuar neste mesmo mês. Existem várias virtudes em jejuar neste mesmo mês. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith Qudusi, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz que todas as ações do filho de Adam alaihi salatu wassalam pertencem a ele mesmo. Quer dizer, se a gente faz salat, este salat beneficia-nos. Se a gente paga zakat, o zakat beneficia-nos. Se a gente faz hajj beneficia-nos. Então Allah subhanahu wa ta'ala, em frente deste hadith, diz: illa sawm, exceptuando o jejum. Exceptuando o jejum, tirando o jejum. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: e eu vou recompensar, eu vou dar a recompensa deste mesmo jejum. Então, prezados irmãos, existem várias virtudes em jejuar neste mês de Ramadã, sobre o qual cada um de nós que está aqui presente deveria se aproveitar no máximo para que consiga alcançar estas mesmas virtudes. No outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vamos ver, prezados irmãos, a virtude de jejuar no mês de Ramadã. No hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que no Jannat existe uma porta, sobre a qual esta porta é chamada Ar-Rayyan. Esta porta é chamada Ar-Rayyan. E nesta mesma porta, simplesmente
terão acesso de entrar nesta mesma porta os jejuadores. Terão a oportunidade de entrar nesta mesma porta simplesmente os jejuadores. E esta porta, e ninguém mais entrará nesta porta senão o jejuador. E esta porta irá proclamar, esta porta vai fazer um anúncio no dia da Qiyamah, vai dizer: Aina Suaimun, onde estão aquelas pessoas que jejuaram, onde estão aquelas pessoas que passaram o dia de jejum. Então um grupo de pessoas vão se levantar, um grupo de pessoas vão se levantar e irão entrar nesta mesma porta. Depois deles entrar nesta porta, esta porta vai se fechar e ninguém mais terá acesso de entrar nesta mesma porta. E como nós vamos alcançar esta virtude, como nós iremos alcançar esta oportunidade de nós sermos aqueles que irão entrar nesta mesma porta, senão a gente jejuar. Senão a gente jejuar. Aqui está mais uma virtude de gente jejuar o mês de Ramadã. Mas nós somos tão negligentes que até o Ramadã passa sem a gente se perceber que o Ramadã se foi. O Ramadã aparece sem a gente se aperceber que o Ramadã apareceu. Estamos a perder várias oportunidades de adquirirmos o Jannat. Estamos a perder oportunidades sobre o qual nos fará entrar no Jannat. E nós, hoje, é fácil de gente dizer que eu não consigo jejuar, ou eu não tenho a oportunidade de jejuar, perdi o jejum desta noite, por causa, talvez, o Shaitan me influenciou. O Shaitan me influenciou, por isso que eu perdi o jejum. Mas nós negamos esta ideologia, porque nós trazemos aqui hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que é narrado por Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ele diz que quando chega o Ramadã, quando o Ramadã se aproxima, então o que acontece? As portas do Jannat são abertas. As portas do Jannat são abertas e as portas do Jahannam são fechadas. A porta do inferno, as portas do inferno são fechadas. E sobre o qual a criatura que a gente culpa de gente não jejuar, que é o Shaitan, neste hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que o Shaitan é acorrentado. O Shaitan é acorrentado. Então nós hoje, com a cara cheia, a gente consegue dizer que não conseguimos jejuar por influência de Shaitan. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqui está a dizer que o Shaitan é acorrentado. Mas o que nos faz nós não jejuar? O que nos faz nós não jejuar não é a influência do Shaitan, mas é o nosso instinto. De tanto estar mergulhado à prática da malidade, então o nosso instinto não consegue sair da prática de malidade para a boa ação. Então esse nosso instinto é que nos leva a nós não jejuar no mês de Ramadã, não por causa da influência do Shaitan, não por causa da influência do Shaitan. Porque se eu for a perguntar, se eu for a fazer essa questão, algum de nós conhece Shaitan? Algum de nós já viu o Shaitan vir diante dele a dizer não faz essa ação? É claro que cada um de nós aqui vai dizer que ninguém conhece Shaitan. E cada um de nós também vai dizer que o Shaitan não veio diante de mim dizer que não faça essa ação. E Shaitan no dia da Qiyamah, no dia da Qiyamah, esta responsabilidade que a gente está a incumbir a ele, esta responsabilidade que a gente está a dar a ele, por causa do nosso fracasso, por causa do nosso fracasso no dia da Qiyamah, este Shaitan vai negar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan vai dizer que eu não desviei este servo, walakin kana fi dhalalin ba'id, mas este servo já estava numa grande perdição, este servo já estava desviado, então eu não desviei este mesmo servo. Então o Shaitan está a negar a sua responsabilidade. E hoje nós culpamos o Shaitan.
Por que nós não fazermos um pouco de esforço e combatermos contra essas tentativas de Shaitan? Prezados irmãos, Hassan Basri, ele diz que só para a gente ver a virtude de a gente sermos dado uma oportunidade por Allah subhanahu wa ta'ala e a gente passar um Ramadã em vida, então é de enorme gratidão da nossa parte por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan Basri, ele diz o seguinte: se a gente fosse para os nossos cabrastãs, se a gente fosse para as nossas campas, para os nossos cemitérios e fizéssemos levantar um morto e perguntar a ele e dizer a ele qual é o seu maior desejo, o seu maior sonho, qual é o seu maior desejo e o seu maior sonho, então este morto diria que o meu maior desejo e o meu maior sonho é de eu presenciar alguns instantes do mês de Ramadã. Esse é simplesmente o meu maior desejo, o meu maior sonho. É de presenciar alguns instantes do mês de Ramadã e eu voltar para o meu Kabar. Por quê? Porque o morto, ele já consegue sentir, ele consegue ver o efeito que o mês de Ramadã tem, as recompensas, virtudes que o mês de Ramadã traz. Então o morto consegue sentir, consegue ver isto. E quem não consegue sentir isto, quem não consegue fazer isso, somos nós os vivos. Somos nós os vivos. E por causa disso a gente acaba perdendo várias oportunidades de a gente adquirir o Jannah. Uma das virtudes, prezados irmãos, é que no mês de Ramadã, a cada jejuador, ele tem 60 duas de aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala. Ele tem 60 duas aceite perante Allah subhanahu wa ta'ala. Um dua aceite durante o dia e o outro dua aceite durante a noite. Então vamos aproveitar esta oportunidade que o mês de Ramadã nos traz. E nós somos felizardos, somos dentre aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quem dentre vós testemunhar, quem dentre vós presenciar o mês de Ramadã, então que esta pessoa jejua. E nós já estamos no mês de Ramadã, estamos dentro de Ramadã. O que temos que fazer é jejuar. E jejuar com a sinceridade, com a firmeza. Como Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jejuar o mês de Ramadã com iman, wa ihtisaban, com esperança de o quê? De ganhar o perdão da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ganhar estas virtudes que existem no mês de Ramadã. Então o que acontece? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbin. Então esta pessoa ganha esta virtude de ser perdoado os seus pecados. Ele ganha esta virtude de ser perdoado os seus pecados. Uma passagem, um hadith, em que dois homens vieram aceitar o Islã, e depois deles aceitar o Islã, eles foram-se embora. Não tardou bastante, um deles veio a perder a vida como shahid, como um mártir. E a gente sabe o critério de um shahid: antes que o seu sangue toque a terra, então esta pessoa já está pura dos seus pecados. Um shahid, quando ele é um shahid, antes que o seu sangue toque a terra, então os seus pecados são perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o outro veio a falecer um ano depois. Um ano depois ele veio a falecer. Talha ibn Ubaidullah,
ele vê no seu sonho que aquela pessoa que veio a falecer um ano depois de outro ter falecido, entrou primeiro no Jannah. Então Talha ficou indignado com este sonho. Ele contou este sonho para os seus companheiros e eles saíram, foram mencionar, foram fazer perceber a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E quando eles lá chegaram, eles contaram o sonho de Talha ibn Ubaidillah. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: acaso esta pessoa que veio a falecer um ano depois do Shahid, ele não tem um mês, ele não efetuou um Ramadhan um ano a mais que o outro? Ele não efetuou um mês de Ramadhan a mais que o outro? Então, por causa desta ação, ele teve a oportunidade de entrar primeiro no Jannah. Ele teve a oportunidade de entrar primeiro no Jannah. Então, prezados irmãos, o mês de Ramadhan não só veio como uma obrigação para nós, sem que a gente lucre dentro deste mesmo mês. Existem vários lucros, vários benefícios neste mesmo mês. E que cada um de nós que está aqui presente deve aproveitar e não esperar a altura em que a morte vai chegar. E que cada um vai pedir que tivesse um instante em vida para fazer uma boa ação. Para fazer uma boa ação. Então nós não podemos esperar que a morte nos depare antes que a gente faça boas ações. Esta é a oportunidade, porque Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre a vida e a morte, Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu concedi, ou nós concedemos a vida e a morte com um objetivo: liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, para testar quem dentre vós vai praticar boas ações. E cada um de nós que está aqui presente, ele foi dado esta oportunidade de presenciar o Ramadhan, e cada um de nós tirar maior proveito de estar no mês de Ramadhan. De estar no mês de Ramadhan. Porque existiram muitos de nossos irmãos que eles tinham esta intenção de participar este Ramadhan, mas infelizmente Allah subhanahu wa ta'ala levou a eles. Allah subhanahu wa ta'ala levou a eles antes que eles presenciassem esse Ramadhan, antes que eles chegassem neste mesmo Ramadhan. E cada um de nós, quando está dentro do Ramadhan, ele deve dizer, ou ele deve ter isto no seu instinto, no seu nafs, que este deve ser o meu último dia do jejum. Então que eu faça o máximo que este meu jejum seja aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nenhum de nós tem certeza que vai terminar o Ramadhan. Nenhum de nós tem a certeza que vai terminar o Ramadhan. Mas a intenção é válida, a intenção é mais querida por Allah subhanahu wa ta'ala. É sobre a qual esta mesma intenção é que valida nossas ações. Então fazermos firme a intenção que o Allah faça com que o meu jejum, que é o jejum, dia após dia, tenha aceitação da sua parte. Tenha aceitação da sua parte. E Allah subhanahu wa ta'ala faça com que eu alcance as virtudes que contém o mês de Ramadhan. Ou Allah faça com que eu alcance as virtudes que existem no mês de Ramadhan. Eu acabei dizendo que no mês de Ramadhan cada jejuador tem 60 duá aceite. E cada um de nós que está aqui presente tem sua preocupação. Ninguém não tem sua preocupação. E cada um de nós está a lutar para aliviar esta mesma preocupação. Para aliviar esta mesma preocupação. E Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um de nós a oportunidade de estar no mês de Ramadhan. A oportunidade de cada um de nós ter um duá aceite por Allah durante o dia. A oportunidade de cada um de nós ter um duá aceite por Allah durante a noite. Por que a gente não faz uma lista
sobre o qual as nossas preocupações estejam lá, e a gente começa a fazer dua, começa a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, para com que Allah subhanahu wa ta'ala resolva os nossos problemas. E neste mês em que Allah subhanahu wa ta'ala aceita ou facilmente aceita os pedidos dos seus servos. Os pedidos dos seus servos. E existirão alguns que até o mês de Ramadã vai passar sem que eles peçam algo a Allah subhanahu wa ta'ala. Sem que eles peçam algo a Allah subhanahu wa ta'ala. Pois este mês, prezados irmãos, é o mês de gente triunfar. É o mês de gente triunfar. É o mês de gente lucrar. Cada ação feita dentro deste mês, Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por dobro. Allah multiplica a recompensa das ações praticadas, das ações efetuadas neste mês. Então, essas são oportunidades que a gente foi dado, e cada um de nós que aqui está presente a fazer este ninho, fazer esta intenção de pedir ou fazer esta intenção de passar o Ramadã, e que Allah subhanahu wa ta'ala valide o seu jejum, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que ele seja dentre aqueles que irá entrar naquela porta sobre a qual, na minha palestra, eu falei daquele hadith que no Jannat existe uma porta chamada Rayyan, sobre a qual nesta mesma porta simplesmente entrarão os jejuadores. Cada um de nós fazer esta intenção de ser um daqueles que irá entrar nesta porta. Ser um daqueles que irá entrar nesta porta. Insha'Allah faremos essa intenção, insha'Allah. Então vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a máxima compreensão a mim e a cada um de vocês, e que Allah subhanahu wa ta'ala dê a baraka o nosso jejum. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.